Efésios capítulo 5. Se eu estiver falando baixo, eu falar, não, você só faz assim, então faz assim, tá? Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, a vossa mulher, melhor dizendo, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? Podem se assentar, queridos, em nome de Jesus. Quem já leu esse versículo, já leu esse capítulo e se deparou com isso, com essa orientação de Paulo, né, aos Efésios, ao povo de Éfeso, e percebeu que talvez Paulo era um pouco turrão com as mulheres, percebeu talvez que Paulo não combinava muito, não era muito chegado na área feminina, porque dava muito trabalho, via muitos companheiros talvez passando dificuldade. Às vezes chegava para tomar um café na casa de algum companheiro e via ali panela voando, mulher beiçuda para um lado, marido reclamando, aquela mulher igual o irmão aqui reclamando, né? Que mulher que reclama? Aposto, tenho certeza, do mesmo jeitinho que ele fez aqui no teatro, tem muitos que conversam lá fora com seus amigos, não estou aguentando aquela minha mulher. Mulher, só eu pôr o pé dentro de casa, que já começa a falação. Mulher fala demais, não é assim? Temos histórias, N pessoas, que às vezes chega perto da gente e fala assim, poxa vida, eu não tenho paz dentro da minha casa. Eu não consigo chegar em paz na minha casa depois do trabalho e descansar, até mesmo conversar com a esposa, porque ela está sempre turrona, ela está sempre assim assado. Na verdade, Paulo, dizendo ao povo de Éfeso, ele não estava criticando as mulheres, dizendo assim, a mulher tem que ser submissa ao marido. Quer casar, vai ter que ser submissa, vai ter que andar debaixo do pé do marido. Quem manda na casa é o marido. Paulo não está querendo dizer isso. Até porque que mistério é
Só Cristo em relação à igreja, mas casamento não é mistério para ninguém. Todo mundo que casa sabe que tem algumas obrigações a serem tomadas, feitas no decorrer do relacionamento. É certo que no namoro é um mar de rosas, bombons, docinhos para adoçar a boca da criança, né? Iludir a coitada, dizendo assim, vai ser sempre assim, até nós morrermos. E as mulheres, por muitas vezes, em Gênesis, né? Que Deus olha para o homem e vê que o homem estava sozinho, sem ninguém. Não tinha ninguém do jeito dele, da forma dele. E ele fala que, a palavra de Deus fala que ele olha para Adão e fala assim, não é necessário que o homem esteja o quê? Só. É necessário que ele tenha uma companheira, tenha alguém do jeitinho dele, para ele, para estar ao lado dele. Porque todos os animais têm, menos quem? Adão. E ele vai e faz isso. Dá um sono profundo no Adão e tira da costela de Adão e forma da costela do homem a mulher. E dá algumas ordenanças e diz para ele, tá vendo essa mulher aí? Osso do seu osso, carne da sua carne, sangue do seu sangue. Toma aí, vai te ajudar em tudo. Você, mulher, ajudadora desse homem. Estou só correndo aqui na pregação, mas não vou detalhes. E aí chega um certo ponto nisso que começam algumas dificuldades, porque não é só tirar, criar e mandar ficar junto. Sim ou não? Sua mãe falou assim, casa com ele, ou a mãe dela falou, casa com ela, e pronto, vocês vão viver felizes para sempre. Foi assim? Nós vimos aqui, começa muito bem com flores, mas depois, se não tiver um tratamento, um acompanhamento, se não tiver uma união dos entendimentos, o que acontece? Brigas, discórdias, tumulto, vento. E aí, Deus estabelece coisas no casamento que era para que eles fossem um pelo outro. E eu quero ler aqui, que é Mateus capítulo 19, diz assim, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E os dois serão, a partir desse momento que eles unirem, uma só carne. Entendidos? Todo mundo fez isso? Tem alguém aí que está agarrado na mãe e no pai ainda? Tem alguém ainda? Que a sogrinha que manda no seu casamento? Que a mãe é que mete o dedão em tudo, até nas roupas que a sua esposa usa? Para escolher a calcinha dela, a sua mãe tem que pedir permissão à sua mãe? Eu posso falar tudo aqui ou tenho que reduzir um pouquinho? Posso falar? Depois você xinga a Denise, que eu não tenho papo na língua. As coisas de Deus, certo? Então, todos nós entendemos que deixaremos nossa mãe, nosso pai, deixaremos no cantinho ali bonitinha e vamos unir com quem? Com a esposa ou com o marido. Para quê? Para nós sermos uma só carne. Não tem espaço para outra pessoa, tem? Não tem espaço para pessoas exteriores ou até mesmo de parentesco. Somos uma só carne. Deus está falando isso para quem? Para o homem e para a mulher que querem casar, que querem unir-se. Então isso é um princípio inquebrável da parte de Deus. Não existem terceiras pessoas no casamento que foi feito para duas. Para começar, nós temos um princípio muito importante, de que Deus estabelecendo o casamento para um e para o outro, a única pessoa que tem que estar no meio do casamento, no sentido espiritual, físico, emocional, transparência conjugal,
espiritual é quem? O resto tem que ficar do lado de fora. Um dos princípios. Vamos lá. 1 Coríntios, você pode aí depois abrir e conferir. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Nós estamos falando de coisas que Deus estabeleceu para fortalecer o casal. Manter eles fortalecidos na base, firmados. Não é como a gente costuma ver em alguns lugares pela internet, casamentos forjados, arranjados por causa de bens financeiros, por causa de comum acordo entre famílias para que se estabeleça ali uma paz. Não, nós estamos falando de casais que vão glorificar a Deus nas suas atitudes e no seu casamento. Deus criou algumas coisas que precisam ser reais e serem sinceras no meio do casal. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Vamos lá? Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Se eu inverter qualquer ordem dessa, vai dar problema. Porque são coisas imutáveis. Não tem coisas dentro desse contexto que podem ser alteradas as suas posições, porque isso é princípio, e quando Deus estabelece princípio, não pode ser quebrado. Por isso nós lemos lá em Efésios e vimos que o marido é o cabeça da mulher. Paulo é que disse isso, ou seja, estabeleceu isso para a igreja de Éfeso. Foi Paulo que imaginou e criou essas coisas para a igreja de Éfeso, para tentar um pouco reduzir as brigas e as contendas que havia entre eles? Não, ele apenas julgou para o povo de Éfeso o princípio de um casamento sadio, um princípio de um casamento, ou um princípio para um casamento dar certo. Eu tenho que respeitar essas coisas. Então, seguindo esse raciocínio, nós olhamos para esse desenho e seguimos assim: olha, Deus está aqui, Jesus no meio, e ela e ele estão nos lados. Quando eu imagino ela e ele de um lado e do outro, eu imagino também que, mesmo eles estando de um lado e de outro, existe uma linha aqui que os une. Então mostra para nós que, por mais que a mulher seja diferente do homem, parte física, emocional, estrutural, até mesmo a forma de pensar, de ver as coisas, eles estão interligados. E eu posso deduzir o quê? Que ela, mesmo sendo diferente do que ele, desempenha papéis diferentes do que ele, e ele papéis diferentes que ela. Todos os dois estão conectados em quem? Em Deus. Jesus, no meio do casamento, no meio dessa união aqui, ele está o quê? Harmonizando as coisas, dando graça, dando sabedoria, dando entendimento, trazendo alegria, trazendo filhos, gerando comunhão, gerando parceria. Através do Espírito Santo, ele faz essa coisa ficar tanto assim mesmo, com tantas diferenças, ele faz essa coisa dar certo. Ele faz esse presente de Deus para nós funcionar do jeito que foi proposto por Deus funcionar. Quando Deus estabelece o casamento como
um algo espiritual, porque casamento é algo espiritual, não é coisa que o homem fez da cabeça dele, não é coisa que o homem inventou da cabeça dele. Casamento é coisa de Deus. E quando eu falo que casamento é coisa de Deus, eu olho para quem? Para cima. Eu já não estou mais olhando para baixo, para a terra. Eu já não estou mais buscando em Deus ou buscando soluções para o meu casamento em coisas exteriores. Vocês observam que depois que o casal começou a orar, as coisas mudaram. E eles não oraram e nem fizeram questão de buscar em ajudas exteriores, não. Primeiramente buscou em quem? Em Deus. O Espírito Santo nos ajuda em todas as coisas. Ele intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está sofrendo no seu casamento, ou quando você está tendo uma dificuldade no seu casamento, Ele também está tendo dificuldade de trabalhar no meio de vocês. Porém, Ele não para de trabalhar, Ele não deixa de agir, Ele não deixa de conduzir. Já viu aqueles crentes teimosos? Deus manda ele para a direita, ele vai para a esquerda. Deus manda ele fazer assim, não faço. Deus manda ele recuar, ele não recua. Deus manda ele dar o braço a torcer, ele não dobra o braço dele por nada. Mas mesmo assim o Espírito Santo começa a trabalhar. Mesmo assim o Espírito Santo começa a fazer coisas no meio daquele casamento para prover soluções para os dois. Paulo não queria nem que o homem fosse igual à mulher, ou fizesse igual à mulher, e nem a mulher fizesse coisas do homem, ou fosse igual ao homem. Paulo deixa bem explicadinho aqui, que cada um no seu quadrado, fazendo aquilo que está proposto, mas em comum acordo para agradar a quem? A Deus. Tanto é que ele fala tanto para o homem, tanto para a mulher, que é para fazer o que tem que ser feito no casamento, como se estivesse fazendo para o Senhor. Então tem alguma coisa material aqui? Terrena? De forma alguma. Casamento é completamente, 100% espiritual. A ponto de Paulo comparar o casamento de um homem com uma mulher com a igreja e Jesus Cristo. Quando ele fala da obediência da mulher para com o homem, ele fala também da igreja obedecendo a Jesus. Quando ele fala do amor sacrificial de Cristo pela igreja, ele fala também que o homem deve amar a sua esposa, a ponto até de dar a sua própria vida por amor da sua esposa. E é nesse foco, e é nessa visão, nesse raciocínio aqui, eu quero trazer para vocês. Amor sacrificial. Versículo 25 de Efésios capítulo 5, vamos lá. O que está escrito lá? Versículo 25: Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela, ou por ela. Esse amor que Paulo está descrevendo aqui, para que o homem tem que ter para com a sua esposa, é um amor de sacrifício. É o amor em que nós aprendemos que se nós não nos sacrificarmos para o bem comum das nossas esposas, nós não estamos desempenhando um bom papel. E eu te pergunto aqui nessa noite: está difícil amar sua esposa? Mesmo com tantos defeitos que você talvez só enxergou depois que casou? Talvez ela não é aquela princesa que você esperava. Talvez quando você conheceu ela estava ali com aquele corpinho de violão. O marido não estava com aquela barriguinha, aquela barrigona, né? Estava com aquela barriguinha de tanquinho sarado. E talvez
Você até mesmo pensou, foi, poxa vida, achei que a mulher era uma coisa, achei que nós poderíamos viver dessa forma. Vamos supor que o teatro falasse ao contrário. Só o homem chegasse aqui e reclamasse da mulher, e a mulher fazendo tudo. O que vocês... Roupa, lavando vazia, lavando não sei o que mais, cuidando dos filhos, passando pano. Se bem que aquela vassoura ia para lá e para cá, não sei se ela estava tirando poeira ou colocando, mas não tem problema. O homem escolheu aquela mulher para viver com ela, formar um casamento decente que glorificasse a Deus. Mas de repente ele chega e vê ela totalmente diferente do que ela está apresentando. Talvez homem enxerga coisa em mulheres que talvez as mulheres não veem. Tem mulher que só pensa que o homem só pensa naquilo. Você vê assim, hein? Tem mulher que talvez pensa que o homem só quer aproximar dela para ter relação sexual. E talvez alguns tenham aquele apetite de leão, né, mancha? De repente a pessoa nasceu virado pela lua aí, e o negócio dele só fica armado o dia inteiro, a noite toda, e talvez tenha que tomar até um remedinho para baixar, enquanto um está tomando para levantar. Mas é o marido que ela escolheu, o pacote é completo, não tem como você escolher antes. Ainda mais nós somos cristãos. Eu casei, não estava na igreja, mas tem uns que casou na igreja, meu amigo, não tem jeito. E aí de repente aquilo incomoda tanto que a pessoa começa a desdenhar, a reclamar. E o homem, por natureza, ele não é muito de falar. Você vê que o cara queria só sentar e relaxar. Ali estava a solução dos seus problemas. Chegar e sentar e descansar. Só que infelizmente, marido, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não te fez você descansar. Deus não te fez. Que isso? Eu sou de ferro não. Se eu seguir o que está escrito na Bíblia ali, vai ser aquele... Cadê aquele negócio? Cadê o Ibarão? O que estava escrito lá naquele negócio que você começou a ler lá? Ser psicólogo, ser não sei o que, doutor, não sei o que, assim? Como é que você descansa trabalhando em tantas profissões assim? Tem como descansar, gente? Só que quando Deus fala que eu tenho que amar a minha esposa a ponto de dar a minha vida por ela, assim como Cristo deu a sua vida para a igreja, eu estou querendo dizer o seguinte: que não há tempo a perder quando se trata de mulher. Não tem tempo no TikTok, não tem tempo no telefone, não tem tempo na Netflix, por mais que a Netflix tem um filme bom, abençoado. E é bom demais você sentar, né? Sentar depois do cansaço, né, irmão? Pegar aquele refrigerante, a Coca-Cola geladinho, as pipoquinhas, puxar a cadeira. Isso eu faço lá em casa direto. Mas só faço quando a Dona Maria não está em casa. Estica os pés. Eu me sinto rei, irmão. Eu me sinto rei. Ali eu sou um leão, descansando depois daquela comida abençoada. Porque é a única hora que nós temos sossego. Mentira ou verdade? Homens, tem homem aqui nessa noite? Não me deixa sozinho aqui não, varão, manifesta aí. A única vez em que nós temos sabe, aquele tempo do homem, aquele tempo que o homem precisa ter. Tem uns que vai pescar, igual eu, de vez em quando vou pescar, mas mesmo assim ela marca horário. Então eu já não estou descansando. E de vez em quando, por que você não me atendeu? Onde você está? Eu não saí de casa quando estou pescando? Está me perguntando onde é que eu estou? Eu estou na frente da lagoa. Eu estou pescando, estou cavado na mão. Ei, mas até agora. E na mesma hora que ela fala que agora parece que é uma coisa, o peixe começa a beliscar. E eu faço, desligo, ou puxo a vara, ou presto atenção.
Não tem descanso nem na hora da pescada. Aí aquilo já me pesa, porque na hora que eu vou puxar a vara, o peixe já levou a isca, já foi embora. Eu tenho que controlar os nervos. Pensar, imaginar que vai vir outro peixe para beliscar de novo depois que a desligar. Mas se passar meia hora eu já perdi a paciência de esperar outro peixe chegar. A única coisa que me resta é fazer o quê? Voltar para casa e começar tudo de novo. Amar ao ponto de dar a vida é desempenhar um papel espiritual dentro do casamento para que o nome de Deus seja glorificado. Não é o meu que vai ser glorificado. Nossa, que homem bom que eu tenho. Aí você fala assim: mulher, você não achou na esquina não, minha filha. Isso aqui você comprou, não foi nem na Black Friday não. Isso aqui você comprou, meu filho, com um precioso. Foi naquela loja cara de boutique, onde é que tem os melhores. Tem nada a ver com você. Não se trata de nós, homens. Se trata de Deus que está em cima. Quando você faz alguma coisa, igual o cara trouxe ali a rosa, trouxe ali os bombons, você não está fazendo para sua esposa, não, você está fazendo a Deus. Como assim, pregador? Uai, você não está dando a sua vida? Quem é que enviou Jesus para morrer no nosso lugar a favor da igreja dele? Quem é que enviou? Foi Jesus que se vou lá porque o negócio eu resolver parar. Não. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. A ordem partiu de quem? De Deus, para que a igreja fosse restaurada, sarada, curada, transformada e acolhida no seio de Deus. Assim como Cristo morreu, deu a sua vida a favor da igreja, os maridos devem dar a sua vida e amar as suas esposas como se ao Senhor fizesse. E eu quero só abrir um parênteses que o papai desceu agora o rolo. Cuidado. Não sei se todos são daqui da igreja ou congregam em alguma igreja. Muito cuidado com isso que eu vou falar. Nunca tente fazer mais para a igreja que você congrega, se você não faz ainda mais com a sua esposa dentro da sua casa. Abre parênteses aqui. Você nunca vai ter um bom relacionamento com Deus se você não tiver um bom relacionamento com a sua esposa. Sabe por quê? Porque não tem jeito de cortar isso aqui, ó. E nem isso aqui. Está escrito a palavra que isso aqui, ó, não é para separar o homem. O homem não tem poder de separar isso aqui, ó. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Então, quando eu vejo que a coisa é muito mais séria do que simplesmente dar flor e bombom, eu passo a observar os pequenos detalhes da vida contínua de um casal. Eu não faço para minha esposa só para ela achar eu bonito, gostoso, o melhor da vida dela, o melhor do mundo. Eu faço para ela querendo agradar a quem? A Deus. E quando isso nós estamos falando, gente, de pessoas que assumiram um compromisso em servir a Deus. Em servir a Deus. Qual é o problema disso tudo? É que nem sempre, ou melhor dizendo, é que em alguns momentos, alguns desses aqui, ó, desse aqui não, desse aqui também não, esse aqui não muda, ele permanece para sempre. A palavra de Deus fala o quê? Que passarão os céus e as terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu sou o que sou e eu não mudo. O que Deus preparou para esses dois aqui está decretado, não muda. Mas acontece que se de repente algum desses aqui quiser mudar, a coisa complica. Porque
começa então a ter uma quebra de princípios, e a coisa começa a desandar. A intervenção divina só consegue agir quando um deles, ou os dois, melhor seria o dois, qual foi lido aqui, porque se um cair o outro levanta, se está no frio um consegue aquecer um ao outro, mas se acontecer de um ao outro buscar a Deus, a intervenção divina vem. Mas quando as pessoas começam a buscar outras coisas em vez de buscar a Deus, o que pode acontecer com isso? Nós vimos, irmãos, em alguns documentários, até mesmo em pesquisas feitas, que o mesmo que estava acontecendo no mundo lá fora, em pessoas que não professam fé nenhuma, que estão com a cabeça toda virada, que não vê um casamento como algo de Deus, está acontecendo nas igrejas. É de assustar quando você começa a fazer a comparação de casais que estão divorciando dentro da igreja. Ah, mas ele fez isso comigo. Ah, mas eu... Tem desculpa para tudo, correto? Tem desculpa para tudo. As pessoas investem mais no dia de uma cerimônia do casamento, investem muito numa cerimônia de casamento, não que não devam investir, porque é um dia, excelente, é o melhor dia da fase da mulher, do homem. Mas quando o casal tem problema de relacionamento, eles não investem nem R$100, como talvez um encontro de casal como esse, Denise? Pessoas que põem peso numa inscrição para vir no encontro de casal, sabendo eles que eles estão de mal a pior, a consciência já chegou a eles, eles têm noção do que está acontecendo dentro do casamento, nenhum deles é inocente do que está acontecendo, mas prefere, mais um encontro de casal, estou cansado de um encontro de casal. Sempre é a mesma história, é a mesma coisa que fala lá. Poxa vida, se não fosse necessário repetir as mesmas coisas, nós não teríamos que ir para os escritórios para abrir nossa sala da nossa casa para atender casais que estão separando, Se fala a mesma coisa, todo mundo já está sabido do que está sendo falado, por que então a gente continua atendendo, e cada dia que passa, nós atendemos muito mais pessoas do que antes, com problemas em relacionamentos? Será que o problema está com quem está falando, ou com quem veio e não escuta o que está sendo falado? Porque vê nisso banalidade, vê uma coisa simples, comum, que não tem valor. Às vezes é a forma que você enxerga as coisas que vai mostrar quem realmente você é. Infelizmente é assim. Quando você desdenha algo de Deus, espiritual, poderoso, gerado no céu, para com um homem, para com uma mulher, e você não acha importância nisso, você não tem importância também nesse mundo, porque foi dado o privilégio, tanto para o homem como a mulher, servir a Deus em dois. Olha para você ver, são duas cabeças. Só num casamento que acontece uma coisa dessa. Você consegue juntar duas pessoas para servir a Deus? Aí tem gente que lá fala assim, nossa Deus, é difícil demais servir a Deus, sou sozinho aqui, o negócio pega pro meu lado, tá tão difícil. Mas quando o casal vê um ao outro orando, buscando, os dois estão aqui, se torna fácil servir a Deus, porque são duas pessoas em comum acordo, gente. Por isso que essas coisas são importantes. Encontro de casal é importante sim, Denise, tem que continuar fazendo. Eu falava com a minha esposa Beldia, ela falava comigo hoje, logo quando nós chegamos aqui, encontro de casal tinha que ser pelo menos uma vez por mês, porque a coisa que está difícil de lidar dentro da igreja, dentro do meio social, é o casamento. E no entanto deveria ser a melhor coisa de se tratar dentro de uma igreja, porque é dentro do casamento, da união de uma mulher com um homem, é que são gerados os filhos. Os filhos, a herança dos pais, trazem orgulho. Já viu quando a criança sobe aqui no altar para cantar?
Eu duvido você, pai, que se não derrama uma lágrima no seu coração, quase não sai para fora do peito quando você vê a sua criancinha no altar servindo a Deus. Aleluias! Com alegria, com um sorriso no rosto, dando tchauzinho para você, mãe, te achando você no meio da multidão. Como é gostoso isso. E isso só aconteceu porque você e ela, ele e ela resolveram unir os propósitos. Gostei da camisa. Reunir os propósitos para agradar a quem? A Deus. É disso que se trata o casamento. É disso que Paulo está falando. O homem citado aqui, nas palavras de Paulo, para algumas pessoas é difícil demais ser assim, amar a ponto de dar a sua vida à sua esposa. Mas é glorioso você, homem, ser comparado com Cristo, quando você expressa seu amor por completo. Quando você dedica no seu casamento, você está sendo tipicamente referido como se fosse Cristo dando a sua vida para a igreja. E você, mulher, quando falar que você precisa ser submissa ao seu marido, não é que você tem que ser escrava, porque a igreja não é escrava de Cristo. A igreja é noiva do Cordeiro. Um dia Jesus falando aos discípulos, dizendo assim: olha, os servos não sabem o que acontece na casa do Senhor, mas os amigos sim. Eles sim participam do banquete, da mesa do seu Senhor. Então a igreja não é para ficar debaixo dos pés de Cristo, mas sim ao lado de Cristo, mas tendo Ele como o cabeça da igreja. Quando fala em submissão, fala você está sobre, está alicerçada sobre uma autoridade masculina, dizendo assim: eu dependo do meu marido neste relacionamento, para que ele, que é o cabeça desse casamento, glorificando a Jesus, que é o cabeça dele, e Jesus glorificando a Deus, que é o cabeça de Jesus. Eu tenho que me submeter ao meu marido, porque isso agrada ao Senhor. Lembra que eu disse? Eu não posso mudar as coisas escritas, princípios determinados por Deus. Eu não consigo alterar isso. Então, se eu estou no casamento, a mulher está no casamento como submissão, como tarefa de submeter-se ao marido, ela é como se ela estivesse dizendo assim: eu concordo que o meu marido é o meu cabeça. Eu concordo que o meu marido é guiado por Jesus. E eu concordo que o meu marido é típico de Jesus morrendo na cruz. Ô irmão, vou falar uma verdade aqui. Alguém tem alguma sombra de dúvida em relação a isso? O que é mais fácil? Você submeter-se ou você morrer por alguém? Mulheres, o que é mais fácil? Quer trocar de papel? Vai ter que ser doutor, hein? Em todas as profissões para ajudar o marido, porque o marido, quando começa a falar, sai de baixo. Você já foi na barbearia? Eu estava lá hoje que eu não estava me aguentando. Parecia pior do que salão de beleza de mulher. Eu nunca vi tanto homem falando tudo ao mesmo tempo. Eu fiquei horrorizado, irmão. Eu até arrupiei, falei: misericórdia, isso aqui é homem. Essa turma é homem, eu não sabia. Porque o homem tende a revelar-se quando ninguém está olhando para ele, principalmente o sexo oposto. No seu trabalho você conversa com muita gente lá, não conversa? Ih, rapaz, vou usar você como exemplo, vai pensar que vai pegar mal? O mancha não vou nem falar, que o mancha anda de carreta, já fala o dia inteiro no walkie-talkie lá. Isso aí eu tô ligado. Mas o irmão aqui, não conheço o irmão,
Mas você não tem liberdade para falar algumas coisas com certos amigos na sua que estão na proximidade todo santo dia? Revela para nós aqui agora. Sério mesmo, seja sincero, não vai dar B.O. não, pode ficar tranquilo, depois eu vou reparar. Tem coisa que você fala para os seus amigos, você não tem coragem de falar para ela, não tem? Não engasga não, senhor, não engasga não, é sério. Tem coisas, pode falar a verdade. Claro, beleza, mas estou falando, sabe? Quando se trata de você, pessoal, homem para homem. Por que você não conversa com ela? Ou às vezes os homens têm dificuldade para conversar com as mulheres sobre assuntos de homem. Porque a cabeça dela não vai entender um homem. Passa um dia no salão de beleza para homem. Para 10 minutos, o dia que estiver cheio. Você vai ver lá, eles não vão nem te notar. Vão nem te perceber lá. Ó, chegou mulher aí, peraí. Eu fiquei horrorizado, irmão, hoje. Do mesmo jeito que a irmã chegou lá, acho que ela estava esperando o marido dela. Achei até legal, né? A irmãzinha chega lá e fica lá esperando o marido dela. Aí ele viu que estava demorando muito, estava fazendo barba, estava fazendo um monte de coisa, sobrancelha, não sei que negócio que é esse, mas o negócio está evoluindo, glória a Deus por isso, né? Vamos embelezar mesmo, as mulheres estão gostando. Então vamos lá fazer sobrancelha, vamos tirar os pelinhos do nariz, vamos tirar os pelinhos da orelha, vamos fazer um decotezinho na barba, violento, tem chegado. Aí vai tal, e ali passa aquele creme. Quando o cara passa no seu rosto, você fala assim, nossa Deus, eita. É hoje que eu vou chegar lá em casa, aquela barba puxada, a mulher fala assim, grande doido. E aí de repente, ela pensou assim, poxa, a vida está demorando muito. Ela foi e sentou. Irmãos, do jeito que ela ficou, que ela chegou, ela ficou. E ninguém parou de falar o que estava falando. E eu com medo danado, desse falar besteira, e depois ofender a mulher do cara que estava lá, e graças a Deus, eu comecei a orar. Jesus, fecha a boca desses irmãos, não deixa eles falar besteira não vai complicar pro lado do cara que está lá. Não é, chega em casa e fala assim, então por isso você fica lá horas e horas, né? Você está entendendo? Eu estou lá bem, acabei de sair, falei assim, agora eu vou ligar para minha esposa, né? Vou falar que eu terminei. É como é que fala? GPS controlado. Vou ligar para ela e tal. E aí, beleza? Você está onde? Até agora? Eu falei assim, estava cheio, tinha que esperar. Fazer o quê? Estou aqui na rua te esperando para nós tomar um açaí. Ah, não vou não. Mas você não vai mais não por causa de quê? Que ela tinha combinado de fazer a unha, né? Aí ela falou assim, não vou mais não. Não, achei que nós ia tomar um açaí junto aqui. Quebrei ela no meio. Por quê? Se eu brigo com ela porque ela está me monitorando, eu estou perdendo a chance de honrá-la. Vem aqui, amor, vamos tomar um açaí junto. Vamos dar aquela fortalecida, depois chegar em casa nós resolvemos esse problema. Mas se eu estresso do outro lado, que é o que está acontecendo com muita gente, esquece que o casamento dele é para glorificar o Senhor, e acha que briga entre quem tem mais poder e quem não tem. Por isso você vê muitas pessoas hoje com problema no relacionamento, e não é por falta de tempo, não é por falta de gente para ajudar, não, porque querem brigar mesmo, querem discutir dentro da casa quem manda e quem não manda. Tem um negócio aí falando, parece que até pegou no meio dos crentes, quem manda lá em casa é a mulher. Aí as mulheres falam assim, é isso mesmo, quem manda lá em casa é eu. Não faça isso mais. A partir de hoje, não aceita isso. Eu sei que vocês ficam toda cheia de vida. Eu falei para ele, quem manda quem é eu. Não faça isso, não toma isso para você. Para por causa de quê? Porque quem é o cabeça é quem? Ele. Se você inverter isso aqui, o trem vai dar ruim para você, mulher.
Isso aqui é seríssimo. Se você inverter os negócios aqui e começar a achar que você manda e desmanda, que você faz e não faz, que você faz e acontece, que você roda a baiana se não fizer do seu jeito, parceira, cuidado, o negócio vai estreitar para o seu lado. E não é com o seu marido não, porque o seu marido, eu tenho certeza que ele vai ficar caladinho. Eu falei que quem manda sou eu, ele fica caladinho, não fala nada lá. Homem sábio fica calado, tá? Não tenta brigar não, para achar que nós já perdeu quando as mulheres começam a falar, tá? Você viu aqui no teatro? Você viu aqui quando ela começou a falar com ele? Rapidinho, ele até engasgou, ele não sabia nem, toda hora ele repetia a mesma palavra, e a mulher só arrumando adjetivos para ele. Você sabe? Não é assim? Busca lá, não sei aonde. E começa a adicionar adjetivos que só ela sabe que ele tem. E ele, coitado, não adianta brigar com a mulher, discutir, querer arrumar. Eu falo mais alto. A Adriana estava lá hoje me xingando. Você não fala nada? Eu, mas é isso. É que não sei o que. Eduardo. Ela já fez assim, ó. Já entortou o beiço e fez assim. Eduardo, vou pedir para Deus cortar essa língua. Você não está falando. Eu falei assim, eu tenho que falar, essa guerra eu já perdi, minha filha. Eu vou ficar quietinho. Mas esse rã aí é de reclamação. Eu falei, não, rã é rã. Rã é rã. Estou falando alguma coisa demais, irmãos? Não. A mulher está assim, que não sei que você me ajuda. Eu não sei o que você tem que fazer isso. Não estou concordando e nem discordando, correto, irmão? Mas já pensou se eu levantasse a voz, nós começasse a quebrar o pau para descobrir quem estava certo, quem estava errado, o negócio ia dar agressão. E é disso que Deus está nos privando, de nós não chegarmos a esse ponto de separação, de brigas intensas, discussões, apelações, difamações, a ponto dos vizinhos olharem e falar assim, esse casal é crente? Credo, sai fora, eu não quero ser crente nunca para brigar igual esse, porque é assim que eles falam. E aí você esquece que só basta você cumprir o seu papel. O homem, gente, é responsável pela vida emocional, física e espiritual da sua esposa. Você sabia disso? Aquilo foi de Deus, irmãzinha. Cadê o varão? Saiu? Não aguentou a pressão, não? Ah, tá. Mas só foi ali e voltou, né? Vai voltar. Glória a Deus. Tá. Mas ele leu aqui muitas coisas ali. E falou, nós temos que ser dentista, psicólogo, terapeuta, médico, ginecologista. Nós temos que saber dessas coisas tudo. Quando ela começa a reclamar que estou assim, ela já quer que eu dou um diagnóstico para ela. Eu não sou daquela área. Meu negócio é serralheria, é solda, é martelo, é marreta, é telha, é pedaço de ferro. O negócio meu é isso. E ela quer que eu descubra a doença dela. O problema é que ela está sentindo. E se eu não falo nada? É igual o caso que a mulher vai assim, vou ali fazer xixi. Para que eu tenho que falar que vai fazer xixi? Para quê? Você está rindo, né, irmão? Você passa por isso também, né? Vou ali fazer cocô, misericórdia. Você já imagina aquele negócio comprido, preto. Para que a mulher tem que falar tudo que vai fazer? Porque ela é dependente do marido. Porque o marido a protege. Porque o marido cuida das coisas dela. Isso foi papel desempenhado para nós. Ser interessado nas coisas delas. Porque se nós não interessarmos nas coisas da mulher, a mulher fica carente. E tem algumas carências, meus queridos, ou na maioria das carências, pode-se dizer, que só o homem consegue suprir no casamento, na vida de uma esposa. Eu não estou falando só de toque, de carícia, não. Mulher gosta que o homem para ouvi-la, ainda que seja coisas que
Para ele não vai fazer sentido nenhum. Mas gosta, né? Aquela falação, você viu fulano de tal? Você viu o que dia? Nossa, Deus. Aí começa, tá assim, Aí um homem está pensando na conta de luz, na conta de água, na prestação do carro, é no serviço que tem que fazer amanhã, é na boleta que está chegando esse mês, é que veio alta energia, tem que arrumar um jeito de dar uma diminuída nela, ou colocar aí uma instalação solar lá para poder ver se cai, ou então trocar o chuveiro, ou então comprar uma geladeira nova. A mulher está caçando saber da vizinha. Nossa Deus, passou mal, chegou uma ambulância na casa. Você viu aquele dia lá? O que aconteceu, você sabe? Falei assim, minha filha está trabalhando, como é que eu sei? Mas você pode falar isso? Você pode falar isso com ela, irmão? Não pode, cara. Você tem que ficar caladinho. Ai, o que aconteceu? Dá uma de fifi também. O que aconteceu? É sério? Mulher gosta que o homem faz esse papel. Outro dia meu esposo falou assim, essa fifi também igual eu. Você, claro. Ué, eu tenho que te escutar, ainda tenho que te dar opinião dentro daquilo. O que eu faço da vida? A não ser agradar a minha esposa, amar ela, cuidar dela, protegê-la. Irmão, é pacote fechado, não tem outro jeito de escapar disso. Senta com a sua esposa, senta com ela, ouve. Na barbearia você ouve todo mundo. No seu trabalho, você, até aquele cara que você acha enjoado, uma hora você tem que parar para escutar o cara. Está trabalhando em equipe, tem um ali que é daquele naipe, mas você tem que estar lá. Não tem como você fugir. Mas